Números, capítulo 26. Depois da praga, o Eterno disse a Moisés e Eleazar, filho do sacerdote Arão: Contem toda a comunidade de Israel por famílias, todos os homens com 20 anos de idade ou mais, que estejam aptos a servir no exército de Israel. Moisés e Eleazar obedeceram à ordem do Eterno e anunciaram ao povo nas campinas de Moabe: Façam a contagem de todos os homens com 20 anos de idade ou mais. O povo de Israel que saiu da terra do Egito: Ruben, o filho mais velho de Israel. Os filhos de Ruben: Enoque e o clã Enoquita, Palu e o clã Paluíta, Esrom e o clã Esronita, Carmi e o clã Carmita. Esses eram os clãs de Ruben. Totalizavam 43.730 homens. Os filhos de Palu: Eliabe. Os filhos de Eliabe: Nemuel, Datã e Abirão. Esses foram os mesmos Datã e Abirão que se rebelaram contra Moisés e Arão na rebelião de Corá contra o Eterno. A terra abriu a boca e os engoliu, junto com todos os partidários de Corá, que morreu quando o fogo os consumiu, todos os 250. Depois de todos esses anos, eles ainda são um sinal de advertência. Mas a linhagem de Corá não desapareceu. Os filhos de Simeão, por clãs: Nemuel e o clã Nemuelita, Jamim e o clã Jaminita, Jaquim e o clã Jaquinita, Zerá e o clã Zeraíta, Saul e o clã Saulita. Esses foram os clãs de Simeão. Totalizavam 22.200 homens. Os filhos de Gade, por clãs: Zefon e o clã Zefonita, Rage e o clã Ragita, Suni e o clã Sunita, Osni e o clã Osnita, Eri e o clã Erita, Arode e o clã Arodita, Areli e o clã Arelita. Esses foram os clãs de Gade. Totalizavam 40.500 homens. Er e Onã eram filhos de Judá, mas morreram em Canaã. Os filhos de Judá, por clãs: Selá e o clã Selanita, Pérez e o clã Perezita, Zerá e o clã Zeraíta. Os filhos de Pérez: Esrom e o clã Esronita, Ramul e o clã Ramulita. Esses foram os clãs de Judá. Totalizavam 76.500 homens. Os filhos de Issacar, por clãs: Tola e o clã Tolaíta, Puá e o clã Punita, Jazube e o clã Jazubita, Sinrom e o clã Sinronita. Esses foram os clãs de Issacar. Totalizavam 64.300 homens. Os filhos de Zebulon, por clãs: Sered e o clã Seredita, Elom e o clã Elonita, Jaleel e o clã Jaleelita. Esses foram os clãs de Zebulon. Totalizavam 60.500 homens. Os filhos de José, por clãs, por meio de seus filhos Manassés e Efraim. Por meio de Manassés: Maquir e o clã Maquirita. Maquir era o pai de Gileade. Gileade e o clã Gileadita. Os filhos de Gileade: Gezer e o clã Gezerita, Eleque e o clã Elequita, Asriel e o clã Asrielita, Siquém e o clã Siquemita, Semida e o clã Semidaíta, Réfer e o clã Referita. Zelofeade, filho de Réfer, não teve filhos, somente filhas. Os nomes delas eram Maalá, Noa, Rogla, Milca e Tirza. Esses foram os clãs de Manassés. Totalizavam 52.700 homens. Os filhos de Efraim, por clãs: Sutela e o clã Sutelaíta, Bequer e o clã Bequerita, Taã e o clã Taanita. Os filhos de Sutela: Herã
e o clã Eranita. Esses foram os clãs de Efraim. Totalizavam 32.500 homens. Esses todos foram os filhos de José, por clãs. Os filhos de Benjamim, por clãs: Belá e o clã Belaíta, Asbel e o clã Asbelita, Airã e o clã Airamita, Sufã e o clã Sufamita, Rufã e o clã Rufamita. Os filhos de Belá por meio de Arde e Naamã, Arde e o clã Aredita, Naamã e o clã Naamanita. Esses foram os clãs de Benjamim. Totalizavam 45.600 homens. Os filhos de Dan, por clã: Suã e o clã Suamita. Esses foram os clãs de Dan, todos clãs suamitas. Totalizavam 64.400 homens. Os filhos de Azer, por clãs: Imna e o clã Imnaíta, Isvi e o clã Isvita, Berias e o clã Beriaíta. Os filhos de Berias: Eber e o clã Eberita, Malquiel e o clã Malquielita. Azer também tinha uma filha, Sera. Esses foram os clãs de Azer. Totalizavam 53.400 homens. Os filhos de Naphtali, por clãs: Jazeel e o clã Jazeelita, Guni e o clã Gunita, Gezer e o clã Gezerita, Silém e o clã Silemita. Esses foram os clãs de Naphtali. Totalizavam 45.400 homens. O número total do povo de Israel: 601.730. O Eterno disse a Moisés: distribua a herança da terra segundo a população. Um clã maior receberá uma herança maior. Um clã menor receberá uma herança menor. Cada um receberá sua herança segundo o número dos nomes alistados. Providenciem para que a terra seja distribuída por sorteio. A herança de cada clã está baseada na população. O número de nomes alistados em cada tribo de antepassados, dividida por sorteio entre os clãs maiores e os menores. Estes são os números dos levitas por clã: Gerson e o clã dos Gersonitas, Coate e o clã dos Coatitas, Merari e o clã dos Meraritas. Os clãs levitas também incluíam o clã Libnita, o clã Hebronita, o clã Malita, o clã Mosita, o clã Coreita. Coate foi o pai de Amrão. A mulher de Amrão era Joquebede, descendente de Levi, nascida numa família de levitas durante os anos no Egito. Joquebede deu à luz a Arão, Moisés e a irmã deles, Miriam. Arão foi pai de Nadab e Abiú, Eleazar e Itamar. No entanto, Nadab e Abiú morreram quando ofereceram sacrifícios não autorizados na presença do Eterno. O número de levitas do sexo masculino de 1 mês de idade ou mais chegou a 23.000. Eles não foram contados com o restante do povo de Israel, porque não receberam a herança da terra. Esses são os que foram alistados por Moisés e o sacerdote Eleazar no recenseamento do povo de Israel, feito nas campinas de Moabe, às margens do Jordão e diante de Jericó. Nenhum deles havia sido alistado por Moisés nem pelo sacerdote Arão no recenseamento do povo de Israel, feito no deserto do Sinai, pois Deus tinha dito: eles morrerão no deserto. Nenhum deles sobreviverá, exceto Calebe, filho de Jefoné, e Josué, filho de Num.